e os jogos de hoje pelo Brasil e pelo mundo, começando pelo Campeonato Mineiro do Módulo 1, primeira fase, quinta rodada. Ontem, Pouso Alegre 0, América Mineiro 1. Hoje, 3h30 da tarde, tem Atlético Clube contra o Tombense. Às 7h30 da noite, tem Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares. 8 da noite, tem Uberlândia e Vila Nova. 8h30 da noite, tem Clube Atlético Patrocinense e Caldense. 9h30 da noite, o RT e Atlético Mineiro pela Taça Guanabara. Primeira fase, quinta rodada, hoje 3h30 da tarde, tem Bangu e Madureira. Às 9h35 da noite, tem Vasco da Gama e Portuguesa pelo Campeonato Paulista da Série A1. Primeira fase, quinta rodada, logo mais às 3 da tarde, tem Água Santa e Ituano. 7 da noite, São Paulo e Santo André. 8h30 da noite, Bragantino e Inter de Limeira. 9h30 da noite, Guarani de Campinas e Botafogo de Ribeirão Preto. E Ferroviária e Ponte Preta, jogo esse que será transmitido pelo canal do YouTube Papo de Bola FC. Pelo Campeonato Capixaba da Primeira Divisão, primeira fase, complemento da segunda rodada. Hoje, 3 horas da tarde, tem Vila Velense contra o Colatina. Às 7 da noite, Real Noroeste contra a Desportiva Ferroviária. Pelo Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão, primeira fase, quinta rodada. Hoje, 6 da noite, tem São Luís e União Frederiquense. 8 da noite, Aimoré e Grêmio. 9h30 da noite, Internacional e Novo Hamburgo. Guarani e Bagé e Caxias. Pelo Campeonato Catarinense da Série A, primeira fase, sexta rodada. 4 da tarde hoje, tem Barra e Camboriú. 7 da noite, Concórdia e Hercílio Luz. 9h30 da noite, Brusque e Avaí. Mesmo horário, Joinville e Chapecoense. Pelo Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, primeira fase, sexta rodada. Hoje, 7 da noite, tem Londrina e Curitiba. Mesmo horário, Maringá e Cianorte. E às 9h30 da noite, FC Cascavel contra o Paraná Clube. Pelo Campeonato Baiano da Série A, primeira fase, quinta rodada. Hoje, 7h15 da noite, tem Bahia e Barcelona. 9h30 da noite, Atlético de Alagoinhas contra o NIRB. Pelo Campeonato Pernambucano da Primeira Divisão, primeira fase, quarta rodada. 8h30 da noite, tem Ibis e Afogados. Mesmo horário, Salgueiro e Santa Cruz. E pela terceira rodada, 7 da noite, Náutico e Retrô. Pelo Campeonato Cearense da Primeira Divisão, primeira fase, 11ª rodada. Ontem, Atlético Cearense 0 e Igatu 2. Ferroviário 1, Maracanã também 1. Crato 0, Caucaia 1. Pacajus 1 e Casa 0. Pela Copa Alagoas 2022, primeira fase, quarta rodada. Ontem, Desportivo Aliança 1, Cruzeiro 0. Hoje, 3 da tarde, Dimensão Saúde, Murici. 8 da noite, Asa e CRB. Pelo Campeonato Paraibano da Primeira Divisão, primeira fase, segunda rodada. Hoje, 8h15 da noite, tem Atlético Cajazeirense contra o Alto Esporte. Mesmo horário, Botafogo da Paraíba e São Paulo Cristal. Pelo Campeonato Maranhense da Série A, primeira fase, complemento da primeira rodada. Ontem, IAP 0, Sampaio Correia 1. Pinheiro 3, Juventude Zamas 0. Pelo Campeonato Piauiense da Série A, primeira fase, sétima rodada. Hoje, 4 da tarde, tem Oeirense contra o Fluminense. E às 8 da noite, o River recebe a equipe do Parnaíba. Pelo Campeonato Sergipano da Série A, primeira fase, terceira rodada, 3h15 da tarde, tem América de Ipropriá contra o Lagarto. Pela quarta rodada, 3h15 da tarde, tem Maruinense contra o Sergipe. Pelo Campeonato Goiano da Primeira Divisão, primeira fase, quinta rodada. Hoje, 7 da noite, tem Goianésia contra o Goiás. 7h30 da noite, Atlético Goianiense contra o Aparecidense. 8h30 da noite, Anápolis e Jataiense. Mesmo horário, Goiatuba e Craque. Pelo Campeonato Brasiliense da Primeira Divisão, primeira fase, sexta rodada. Hoje, 3h30 da tarde, tem Lusiânia e Capital. Brasília e Paranoá. Taguatinga contra a Ceilândia e o Naí contra o Brasiliense. Pelo Campeonato Mato Grossense, primeira fase, sexta rodada.
Hoje, 7 da noite, tem Cuiabá e Academia, União de Rondonópolis contra o Sorriso, Luverdense e Operário, Ação contra o Sport Sinop e às 8h30 da noite, Dom Bosco e Nova Mutum. Pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense da primeira divisão, primeira fase, segunda rodada, hoje, 4 da tarde, União ABC contra o Operário de Campo Grande, Aquidauaense contra o Águia Negra, às 8 da noite, Naviraense contra o Coxim e às 9 da noite, Comercial de Campo Grande contra o Chapadão. Pelo Campeonato Paraense da primeira divisão, primeira fase, quarta rodada, a bola já está rolando para Tunaluz e Paragominas. Às 3h30 da tarde tem Bragantino e Amazônia, Castanhal e Tupiranga. Às 4 da tarde tem Águia de Marabá contra o Independente e às 8 da noite, Paysandu e Caeté. Pelo Campeonato Amazonense da primeira divisão, primeira fase, quinta rodada, hoje 3 da tarde tem Penarol e Manauara, 3h30 Amazônia contra o Fast Clube, Princesa Solimões e São Raimundo, Clipper e Operário. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, primeira fase, quinta rodada, hoje 3 da tarde, Monte Azul contra o 15 de Piracicaba, Juventus e Linense, Primavera e Velo Clube, Rio Claro e São Bento. Às 7 da noite, Grêmio Osasco Audax contra o Lemense, Taubaté e RB Brasil. 8 da noite, tem Portuguesa Santista e Oeste, Portuguesa de Desportos e São Caetano. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, primeira fase, quarta rodada, ontem, Desportivo Brasil 0, Olímpia 0. Hoje, 3 da tarde, Capivariano e Matonense, Esporte Clube São Bernardo e Sertãozinho, União Suzano e Barretos. Às 7 da noite, Comercial de Ribeirão Preto contra o Marília, 7h30 da noite, Noroeste e Votoporanguense, 8 da noite, São José Esporte Clube contra o Rio Preto e o Bandeirante pegando a equipe do Nacional. Pelo Mundial de Clubes da FIFA 2022, fase semifinal, ontem o Palmeiras venceu o Al-Ahly do Egito por 2-0 e é finalista do Mundial de Clubes. Hoje, às 1h30 da tarde, tem o Al-Hilal da Arábia Saudita contra o Chelsea. O classificado vai pegar o Palmeiras na final do Mundial de Clubes. Pela Taça Libertadores da América, primeira fase, jogos de ida. Ontem o Montevideo City Torque do Uruguai empatou em 1-1 com o Barcelona de Guayaquil do Equador. Hoje, às 7h15 da noite, tem Deportivo Lara da Venezuela contra o Bolívar da Bolívia. Às 9h30 da noite, tem Universidade César Vallejo do Peru contra o Olímpia do Paraguai. E pela Copa do Nordeste 2022, primeira fase, complemento da terceira rodada, ontem Sport Recife 1, Souza da Paraíba 0, CSA 2, Floresta do Ceará 0. Hoje, às 7h30 da noite, tem Campinense da Paraíba contra o CRB. Mesmo horário, tem Ceará contra a equipe do Globo do Rio Grande do Norte. Lembrando que logo mais, às 7h30, ou melhor, às 9h30 da noite, tem Ferroviária e Ponte Preta a partir das 9h15 da noite, aqui no canal do YouTube Papo de Bola FC. Com os resultados de ontem e os jogos de hoje pelo Brasil e pelo mundo, falou repórter Chico Cícero.